Olá, eu quero contar para vocês hoje a história de um homem que pela primeira vez ele foi para uma cidade grande. Era um homem que era do interior e ele, pela primeira vez ele foi até uma cidade grande, ele ficou maravilhado com tantas coisas que estavam acontecendo lá. E quando ele estava lá naquela cidade grande, ele olhou e ele viu assim pela vitrine de um restaurante muitas pessoas comendo lá dentro e ele ficou maravilhado com aquilo, ele nunca tinha visto aquilo. Então ele entrou naquele restaurante, sentou. E aí o garçom chegou para aquele homem e falou: o que o senhor gostaria de comer? E ele foi pedindo um monte de coisa. E ele foi pediu um prato, uma entrada, vários pratos principais, várias sobremesas, coisas que eram muito caras, né? E as pessoas olhavam, as pessoas que estavam ao lado daquele homem olhavam para ele como se pensando, porque ele era um homem simples, pensando como que ele vai poder pagar essa conta. Mas aquele homem nem sabia como que um restaurante funcionava, ele não sabia que no final do serviço ele ia ter que pagar uma conta que foi muito alta. E foi isso mesmo que aconteceu. Depois de ele pedir muitas comidas, muitas bebidas, né, ter se alegrado muito naquele dia, ele ficou maravilhado porque era só ele pedir e o garçom trazia, a cozinha preparava e trazia para ele comer. Então ele ficou maravilhado com aquilo. Só que chegou no final do serviço, o garçom trouxe uma conta para ele, uma conta altíssima. E ele ficou perplexo com aquilo, porque ele não sabia que ele ia ter que pagar aquela conta tão grande, porque ele nunca tinha ido a um restaurante, nem sabia como que funcionava, e ele acabou sendo preso porque ele não tinha como pagar. É interessante porque muitas pessoas vivem esse mundo como se fossem esse homem, né? Nós que viemos até esse mundo, a gente às vezes não sabe como esse mundo funciona, e muitas pessoas não sabem que terão que prestar contas a Deus pelos seus atos, né? A Bíblia diz lá em Romanos 14:12 que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Um dia cada um de nós vai ter que estar diante de Deus prestando conta de tudo aquilo que fizemos aqui nessa terra, né? Por isso que é importante que nós, enquanto estamos ainda nessa terra, nós acertemos as nossas contas com Deus. E você, como é que você tem vivido? Será que você tem vivido uma vida onde você tem se preocupado, sabendo que um dia você vai ter que prestar contas a Deus e vivendo de acordo com a vontade de Deus? Ou será que você tem vivido aí como aquele homem, vivido aí dissolutamente, sem saber ou sem crer que um dia vai ter que prestar contas a Deus, né? A Bíblia ela é clara, um dia todos nós precisaremos prestar contas a Deus. Por isso, hoje é o tempo de nós acertarmos as nossas contas com Deus. Hoje é o tempo de nós nos voltarmos a Deus, buscarmos a Deus com todo o nosso coração, sabendo que aquele que busca o Senhor com todo o coração, ele encontrará o Senhor. Que Deus te abençoe.